qual é o cachê de cada artista, né? Até quanto eu posso gastar, né? Olha, se eu chamar o Bambambam, ele vai me cobrar tanto. Se eu contratar o menos, um pouquinho, vou agradar a população tanto quanto, mas eu vou economizar, sei lá, 50%. Né? Então, também, dentro dessa discricionariedade, você percebe que é uma discricionariedade meio limitada. Até porque, se a gente fizer uma pesquisa nos tribunais de justiça, a gente vai ver várias ações que tiveram cancelamento de shows contratados, seja porque a administração estava passando por situações precárias financeiras e suportar um show de grande valia iria trazer mais prejuízo financeiro para a administração, ou contratações erradas, né, que não se observou essa situação, situações em que a discricionariedade foi, eu sou sei lá, o prefeito e gosto muito dessa banda, eu quero trazer essa banda para cantar aqui na cidade enquanto eu for prefeito. Então, assim, é uma discricionalidade limitada, né? O administrador ele não pode contratar aquilo que ele quer. Ele tem que fazer e justificar o porquê ele está fazendo. Então, isso é muito importante. O outro passo, né, quando a gente fala em artista, a gente não tem que ver se ele está credenciado realmente como artista em um órgão de classe para fazer essa contratação. É diferente de quando a gente vai contratar um engenheiro, que a gente tem que consultar o CREA, ou um arquiteto, o CAL, ou um advogado, a OAB. Para o artista, não precisa dessa certificação, dessa carteirinha. Mas e aí? Quando eu vou contratar um artista local, é o Zé que toca, né, em todas as festas, todos os bares aqui locais, na região. Mas eu vou fazer uma festa junina, ele é um ótimo sanfoneiro, eu gostaria de contratar ele porque ele é um artista reconhecido aqui. É perfeita pesquisa, a população quer ele, só que o Zé tem a bicicletaria dele lá, ele ganha dinheiro vendendo as bicicletas. E aí? Como ele não é um profissional artístico, do ponto de vista de que ganha só a vida tocando sanfona. Bom, nesse caso, a gente pode fazer a contratação utilizando-se somente do CAPT. Por quê? Porque no CAPT, vamos voltar lá para ver, a gente vem falar que é inexigível a licitação quando inviável a competição. E depois ele vai trazer 3 exemplos de contratação por inexigibilidade. Bom, no caso aqui, ele poderia ser contratado pelo CAPT e depois seguiria todos os outros requisitos de formulação de preço, né, para chegar a cachê, e a gente vai falar mais para frente a composição dos custos, que é o que fala o artigo 94, parágrafo 2º da 14733. Bom, fora isso, eu também tenho que perceber e planejar, porque quando a gente fala na 14133, a gente sempre fala em planejamento. Não tem como a gente querer supor, né? A gente brinca muito disso. Mas, nossa, será que esse ano o Natal cai no dia 25 de dezembro? Então, assim, a gente tem que realmente planejar várias situações. Bom, se eu tenho uma secretaria de cultura, uma secretaria de lazer, uma secretaria de turismo, e dentro dessas secretarias é elaborado o seu plano de contratações anual, eu sei quantos eventos essa secretaria vai fazer. Então, para determinados artistas, e principalmente artistas que, além de ser artista, são artistas amadores que ganham a vida com outro trabalho, ou até que só ganham com isso também, só como artistas, mas não se enquadra como de renome, eu posso utilizar do credenciamento. Por quê? Porque o credenciamento é uma das formas mais corretas de se promover o fomento cultural pelo seu ente público, entendeu? Então, principalmente para os municípios. Olha, se eu tenho essas secretarias que vão promover, então vai ter o Dia das Crianças, vai ter Natal, vai ter vários outros, Dia das Mães, Dia dos Namorados, vários eventos, várias situações que podem ter o Dia da Cidade, promoções culturais, promoções de lazer, que ali eu posso colocar um artista para cantar, apresentações de dança, de música,
Que aí, o que eu faço? Eu abro a minha agenda de espetáculos e credencio artistas de acordo com a minha agenda. Olha, então eu vou credenciar vários artistas daqueles que se vestem de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, né, de bailarina, de palhaço, justamente quando eu for promover um evento dessa categoria, eu vou para os meus credenciados. Olha, eu também posso, lembra que no credenciamento, se vocês pegarem as aulas anteriores, eu tenho no inciso segundo, que ele vai falar que é critério da população. Então, olha, eu credenciei, sei lá, 8 bandas regionais. Puxa, mas eu vou ter um evento só de 3 dias. Eu não consigo colocar as 8 bandas em 3 dias. Eu abro quase que um plebiscito, é uma consulta pública para a população. Tá, dessas 8 bandas que está credenciadas aqui, quais dessas são as 3 que vocês querem ouvir no tal lugar, tal evento? Vai lá, né? A população vai se manifestar e você contrata essas 3 que estão credenciadas, né? Então, sim, o credenciamento precisa ser visto com bons olhos, principalmente que ele é uma prática de fomentar a cultura local, né? E dar valor àqueles artistas regionais, locais ali, que tanto labutam, né, para ter a sua arte reconhecida. Bom, vamos lá. Então, eu contratei, né? Separei, fiz tudo, eu vou contratar o artista. Bom, a 1433, ela, para o artista, ela traz uma regra de publicidade muito mais ampliada. Por quê? Porque até para justificar a contratação e justificar muitas das vezes o valor da contratação, é necessário que se detalhe os valores ali que estão sendo contratados. Até muitas das vezes para justificar a contratação. Olha, se eu tenho eu estou em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Se eu quiser contratar um artista, lá do Boi Bumbá, do Amazonas, para vir para São Paulo, só o custo de deslocamento dos artistas, de toda a parte musical, de toda a parte visual deles, do Amazonas até São Paulo, gente, é caríssimo. Eu não tenho como usar de parâmetro o que eles cobram para fazer lá no próprio Amazonas. Né? Nas cidades perto uma da outra ali, que o deslocamento é muito mais fácil. Né? Quanto custa trazer isso para São Paulo e depois voltar para lá? Né? Então, esse detalhamento ele é muito importante para realmente saber e justificar a contratação. Ora, a gente também tem que levar em consideração as datas festivas. É óbvio que um show de final de semana ele é muito mais caro do que um de segunda-feira, terça-feira. Né? Segundo ponto, existem cantores, existem artistas, vamos dizer assim, que vinham com uma carreira reconhecida, mas mediana. De repente, por conta de uma música, ou de um show, ou de uma participação, ele explodiu no cenário artístico e agora aumentou o cachê, né? Então, assim, é importante essa questão da publicidade, por quê? Porque nela se vai detalhar todos os custos e insumos da contratação. Então, ali no artigo 94, ele vai falar assim, quando for publicar, desculpa pessoal, quando for publicar a contratação no PNCP. Então, a divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data da assinatura. Bom, no caso aqui é uma contratação direta, como a gente viu, então 10 dias úteis. Contratou 10 dias úteis, eu tenho que subir aquele contrato para o PNCP. E aí tem essa regrinha que muita gente esquece, porque quando a gente trata da inelegibilidade, a gente está lá no 74, inciso 2. E ele falou assim, nossa, mas agora veio uma regra no 94, parágrafo 2º, não está nem no caput dele, mas tem que se atentar a isso. Então, nessa contratação de que trata o caput desse artigo, quando referir a contratações de profissional do setor artístico por inexigibilidade, ou seja, 74.2, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento, e demais
situações específicas, como o camarim e outras situações que vão envolver ali segurança, né, para aquela questão do que envolva, que esteja dentro, né, do pacote da contratação. Então, assim, é condição exigida para fins de publicidade. Eu não posso ignorar isso. Ah, eu não fiz isso, Bruno. Ocorreu em erro, e é um erro grosseiro, isso vai ser responsabilizado. Ah, mas eu não sabia que existia o parágrafo 2º, né, do artigo 94. Infelizmente, vai acabar sendo responsabilizado, porque não é um erro grosseiro.